Oi, gente, vim gravar um videozinho rápido para a gente organizar a parte do conteúdo que a gente viu nesse início sobre o reino animal. Então, trouxe para vocês as novidades evolutivas dos 4 grupos que a gente viu até agora. Façam essas anotações no caderno, deixem bem registrado isso para a gente poder dar sequência, ok? Então, o primeiro grupo que nós conversamos foi o grupo dos poríferos. O grupo dos poríferos é o grupo das esponjas, certo? Então, aqui a gente tem o primeiro conceito, parazoários. O que significa isso? Significa que eles não possuem tecidos. Tecidos é quando a gente tem um grupo de células fazendo a mesma função. Por exemplo, nosso tecido epitelial, nosso tecido sanguíneo, nosso tecido nervoso. Esse grupo não tem, então é um aglomerado de células realmente, ok? Que vão ter funções. Então, quem tem funções são as células. Quem são as células desse grupo? São os coanócitos, os amebócitos e as espículas, né? Os coanócitos, então, responsável por filtrar a água, por retirar o alimento, por bater os flagelos e fazer com que a água saia, né? Da esponja para que se crie um fluxo de água dentro dela, os amebócitos que são responsáveis por regeneração da esponja, reprodução, ajudar a espalhar a comida, e as espículas que são responsáveis pela sustentação. Então, esse grupo aqui é um grupo que tem poros, que são filtradores e que não possuem nenhum sistema, ok? Então, é um grupo muito simples, né? Eles não têm nada. Depois surge o grupo dos quinidários. O grupo dos quinidários, então, o grupo das águas-vivas, grupo dos corais, grupo das hidras. Então, quais foram as novidades que surgiram? Agora, a gente começa a ter camadas no interior do corpo. Então, esses animais, eles são diblásticos, eles têm 2 camadinhas que divide, né, o corpo deles. Então, isso daqui é uma novidade, tá, gente? Não tínhamos ainda no grupo das esponjas, agora a gente começa a ter uma organização dentro do corpo desses indivíduos. Surge uma rede de neurônios, então é a primeira vez que aparece, né, a parte de tecido nervoso no grupo dos quinidários, então eles reagem a estímulos muito bem. Primeiro grupo que se movimenta, né? As esponjas elas eram sésseis, então elas não conseguiam se movimentar. Aqui a gente tem indivíduos sésseis, mas a gente também tem os indivíduos móveis, né? Como é o caso das águas-vivas. Pólipos e medusas, então essa alternância de geração, né? Os indivíduos que são fixos, como os pólipos, e móveis, como as medusas. Temos o surgimento de uma boca, só da boca, não temos anos ainda, né? Então, temos a boca e temos também o surgimento de células de defesa, que é a característica principal desse grupo, que são os quinidócitos, certo? Então, são células que vão liberar uma substância urticante quando esse grupo quiser se alimentar ou se sentir ameaçado. O próximo grupo é o grupo dos plateumintes, ou plateumintos, tanto faz, né? Então, esse aqui é o filo de vermes achatados. Então, agora, gente, eles começam a ter, olha só que legal, uma cabeça, uma cefalização. Isso faz com que daqui a pouquinho a gente comece a apresentar vários neurônios nessa região que no futuro vai dar origem a um cérebro, ok? Então, essa é a novidade desse grupo. Eles são achatados ainda. O que vai significar isso? Que não tem muito espaço dentro do corpo deles, mas já começa a ter uma organização. Então, eles são triblásticos, agora eles têm 3 tecidos que vão dar origem ao corpo quando eles são embriões, né? Isso também vai acontecer com nós, isso continua até o nosso grupo. Então, eles têm um tecido que se chama endoderme, mesoderme e ectoderme, que vai formando futuramente o sistema nervoso, o sistema digestório, nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Esse grupo é acelomado. Celoma, gente, é o buraco. Imaginem que a gente tirasse todos os nossos órgãos e ficaria um buraco ali dentro. Então, nós somos animais celomados, nós temos espaço para esses órgãos. Os plateumintos ainda, eles são animais acelomados, eles não possuem celoma, ok? Então, ainda, né, temos animais bem primitivos. Simetria bilateral, o que significa isso? Que ele pode ser dividido em
duas partes, né? Aqui, se eu dividir bem exatamente no meio esse animal, eu vou ficar com duas partes exatamente iguais. Isso vai ser importante, gente, para fazer com que o movimento aconteça em uma única direção e que a gente tenha realmente uma região de cabeça, tá? Que vai dar origem a um cérebro. Protostômios, o que significa isso? Que esses animais, eles formam primeiro a boca, obviamente, por quê? Porque só tem boca. Esse grupo não tem ânus ainda, né? Então, eles são protostômios, a primeira estrutura formada no tubo digestório é a boca. E, novidade desse grupo também, que eles vão apresentar essas células de excreção, que se chamam células flama. Então, é como se tivesse, né, um flagelo lá dentro que fica batendo, tirando as excretas. Gente, excretas não são fezes. Excretas são substâncias tóxicas que nós produzimos no metabolismo de proteínas, de carboidratos, e a gente precisa eliminar. No nosso caso, nós eliminamos pela urina. Mas esse grupo ainda não tem, né, uma estrutura como nós, que é o rim, que vai tirar essas excretas. Então, eles têm células flama, são células simples, localizadas na lateral do corpo, que retiram essas excretas e mandam para fora do corpo, ok? Então, lembrem que o primeiro grupo que apresenta células de excreção são os plateumintos. Aqui temos 3 doenças, né, causadas por esse grupo, teníase, esquistossomose e cisticercose. Então, vocês fizeram um trabalho para mim sobre essas duas doenças. A cisticercose é quando a tênia sólium, que é a tênia do porco, ela se aloja em outras regiões, né? A gente faz o papel do porco nessa doença. Então, pode ser no nosso cérebro, no nosso olho, no nosso coração, enfim, né? Pode surgir em alguns lugares, então bem perigosa também, certo? E o último grupo, que é o grupo dos nematóides, que foi o conteúdo da última aula, é o filo das lombrigas, né? Dos vermes agora cilíndricos. Olha que legal, gente. Um corpo cilíndrico faz com que tenha espaço para mais estruturas. Então, agora, a gente tem um tubo digestório completo. O que significa isso? Que nós temos a primeira vez no reino animal que aparece um ânus. Ok? Então, o tubo digestório completo é muito legal, porque agora eu tenho uma entrada e uma saída. Isso faz com que a eficiência da digestão seja bem maior, tá? Como eles não são mais achatados, como os plateumintos, agora eles são pseudocelomados. Pseudo é falso, né, gente? Então, eles ainda não têm um celoma, um buraco verdadeiro. Só vai ser um buraco verdadeiro no próximo grupo que a gente conversar. Por quê? Porque esse celoma ele tem que ter uma certa origem e ele tem que ser revestido pela mesoderme. Quando ele não é revestido por essa camadinha do meio, a gente chama ele de falso. Então, isso daí, né, ainda temos no grupo dos nematóides. Temos um anel nervoso também, agora, né, ao redor dessa região mais próxima da cabeça desse grupo. Então, também mais eficiente, né, do que o filo dos plateumintos. E a excreção, ela vai ser agora em tubos H. Então, pensem que é literalmente, né, ao redor desse corpo, se esse verme ele tivesse esticado, e tem um tubinho em formato de H. Aqui vai ter um poro por onde as excretas vão sair. Então, eles vão tirando todas as excretas aqui do corpo, vão vindo até esse poro, onde eles vão eliminar, tá? Esse grupo também é um grupo bem causador de doença, então tem várias doenças. Ascaridíase, bicho geográfico, ancilostomose, oxiuríase e filariose. A mais comum é a ascaridíase, que é a da lombriga. Então, falaremos um pouquinho sobre estas doenças aqui, ok? Qualquer dúvida, podem me mandar uma mensagem para a gente conversando sobre o conteúdo.